Como é bom estar aqui, irmãos. Obrigada, Espírito Santo. Abre sua Bíblia comigo. Deus abençoe o Ministério do Louvor. Aleluias. Mateus, capítulo, vamos ler um versículo primeiro, capítulo 5, capítulo 4. Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 16. Todos acharam? Quantos já sentiram a presença de Deus aqui? Amém. Passamos a ler, diz assim: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Agora aí mais para frente, vai virando a página aí, Mateus, aí mesmo, capítulo 7, versículo 13 e 14. Que silêncio maravilhoso, irmãos. Parabéns a todos vocês que escolheram estar aqui. Diz assim, versículo 13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há o que encontram. Eu queria usar o tema desta palavra nessa manhã: 2 caminhos, mas só uma escolha. 2 caminhos, mas só uma escolha. Antes de falar aqui da palavra, um certo homem, ele tinha uma filha, e ele ensinou tudo de bom que um pai poderia ensinar para essa filha. E ele tinha sonhos, projeto para essa filha. Essa filha seria a única herdeira dele, porque ele sonhou ter um filho, mas ele não teve, porque sua esposa veio falecer, e ele decidiu que não iria casar mais, mas ele queria depositar sobre a sua filha tudo aquilo que ele sonhou, que ele conquistou. Mas, no decorrer dele dar tudo que essa filha precisava, ela nunca valorizou. E um dia esse homem, ele passando perto de uma ponte, onde tinha muitos mendigos, muitas pessoas ali jogado, e ele percebeu que tinha um menino. Esse menino tinha uns 9, 10 anos, e ele estava
muito sujo, sujo, a ponto da sujeira ter virado crosta na sua pele, seu cabelo tudo engomado, ele coberto com um cobertor todo rasgado, sujo. E aquele menino estava com febre, com frio. E aquele menino não esperava mais nada da vida. E de repente aquele homem para o seu carro. E ele vai, pergunta o nome do menino. E ele falou: por que você está aqui? Ele falou: eu perdi meus pais, ninguém me quis. O único lugar que eu achei foi me ajuntar com essas pessoas aqui. E aquele homem pega aquele menino, leva para sua casa. E quando ele entra na sua casa, sua filha muito revoltada, ele falou para o menino: você vai agora tomar um banho. Ele falou: mas eu estou com muita fome. Ele falou: não. Primeiro, você vai tomar um banho. Ele disse: mas eu não sou acostumado a tomar banho. Eu estou acostumado a viver na sujeira. Olha a minha pele, já nem sai. Olha as minhas unhas, as sujeiras já cobriram. Eu não estou acostumado a tomar banho, eu não sei nem como que toma banho. E aquele homem deu banho nele, cortou as suas unhas, depois levou ele numa mesa, ali deu um banquete para ele, e ele não sabia comer, que estava acostumado a comer tudo com a mão. E aquele homem disse: eu vou te ensinar. E eu quero te dar um nome de filho. Resumindo, e a filha dele, que era filha legítima, que tinha tudo de bom daquele pai, ela se revolta, vai embora para as drogas, abandona a faculdade, e aquele menino que foi tirado da rua, sujo, sem vida, sem esperança, sem futuro, ele se torna agora um menino que vai crescendo, que vai sendo ensinado a comer, vai ser ensinado a tomar banho, a usar roupas limpas, a colocar sapato que não sabia o que era usar um sapato. E aquele menino, ele se torna muito amado, a ponto que quando esse homem ele veio a falecer, ele fez um testamento. Ele tirou a própria filha do testamento e ele colocou aquele menino, e aquele menino passou a ser o filho desejado, o filho que ele sonhou. Talvez nesta manhã você não está entendendo nada, mas o versículo que nós lemos aqui, versículo 4, o povo que estava sentado em trevas, ele viu uma grande luz, e os que estavam sentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Esse menino, ele significa, ele simboliza cada um de nós. A gente estava nessa condição. A gente estava nessa condição, sujo, sem pai, sem mãe, sem esperança.
A gente simboliza esse menino. Não tinha ninguém que acreditasse na gente. Não tinha ninguém que desse nada para a gente. Mas Ele nos tirou das trevas, da sombra da morte. E Ele nos trouxe para a luz. Mas para permanecer nesta luz agora, existiam regras. Para esse menino permanecer nesta casa, agora existiam regras. E onde há amor, há regras. Onde há amor, há regras. E quando Jesus, Ele chama os discípulos estavam na mesma situação. Os discípulos estavam todos perdidos, desorientados, vivendo por si mesmo, cansado. E Ele começa ali chamar os discípulos. E Ele começa a chamar um por um. E Jesus, Ele era tão radiante, Ele era tão iluminado, o sorriso dele, o brilho que Ele tinha nos seus olhos, contagiava as pessoas. Ele tinha algo para oferecer àqueles pescadores que eram profissional, sabia como lidar com peixe, tinha experiência, era inteligente. Mas quando ele chega ali naquela noite, quando ele chega ali naquele barco, estavam todos revoltados. Tinham pescado a noite inteira, não tinham pegado nada. E eles eram mestres nisso. E quando Jesus lança ali para ele, diz, olha, eu vou mostrar o lado que vocês vão, mas quem vai pegar o peixe é vocês. E essa foi a última pesca deles, porque depois Jesus disse para eles, segue-me. Eles abandonaram tudo e seguiram. Cada um dos seus discípulos tem a sua história, que abandonaram tudo e seguiram. Mas aí existiam regras. Regras que não conduzia com aquilo que eles viviam. Aquele que roubava não ia roubar mais. Aquele que era o dono da verdade não podia mais ser dono da verdade, porque agora Jesus era a verdade. Agora é Ele que ia ensinar. Agora é Ele que ia fazer o milagre. Agora é Ele que ia fazer a transformação. E quando eu estava lendo essa palavra, 2 caminhos e uma escolha. Quantos aqui nesta manhã, que muitas vezes você teve que fazer uma escolha? E às vezes uma escolha cara. Talvez às vezes você vai. Eu me lembro um dia que eu fui comprar uma roupa. E as minhas condições, eu tinha visto, passado na frente de uma loja, e eu vi um vestido que era o meu sonho. Era muito lindo, mas o preço dele fugia das minhas condições financeiras. E a moça veio, ela me apresentou outro vestido mais barato. Mas eu não gostei. E aí ela foi, pegou outro vestido.
Era uma loja aqui em Bragança, da Sônia Reginato, uma loja muito caríssima. E eu não tinha condições nem de entrar naquela loja. Tanto que as pessoas que me atenderam, elas olharam para mim de baixo para cima. E só faltou ela dizer para mim, olha, vai naquela loja ali do povo, vai lá na outra loja, porque o que tem aqui você não tem condições de comprar. E ela trouxe aqueles 2 vestidos, e eu olhei para aqueles 2 vestidos. E eu fiquei deslumbrada por aqueles vestidos. Eu experimentei os 2. Mas um daqueles vestidos ficou tão lindo em mim, que eu dizia, Senhor, eu quero esse vestido. Mas para mim ter esse vestido, eu vou ter que pagar um alto preço. Vocês vão entender o que eu estou falando no final. Mas o outro vestido, ele era muito lindo, lindo, com pedras, e era caríssimo. Só que aquele vestido, ele tinha uma coisa que não combatia com aquilo que eu gostava. As costas dele era tudo pelado. E eu disse, eu não vou usar um vestido desse. Eu gostei demais. É muito lindo. Mas eu não vou poder usar esse vestido. Ele não cabe em mim, com o meu caráter. E aquele vestido ali que eu tinha experimentado. A moça olhou para mim e falou, bem, como é que você vai pagar? Como se ela estivesse rindo na minha cara. Eu falei para ela, eu vou pagar no cartão. Aí ela olhou para mim como se ela falasse, você tem cartão? Isso faz muitos anos, irmãos. Você tem cartão? Aí, suponha que naquela época, o vestido custava R$600. Para mim era impossível. Mas o meu cartão tinha limite de R$5.900. Resumindo, eu comprei aquele vestido. Paguei ele em 10 pagamentos. E não ficou um pagamento sem pagar. Tudo que é caro tem um preço alto. Se você quer comprar um carro, você chega lá, o carro é caro. Tem muitos carros baratos ali. Você sabe que para você comprar aquele carro caro, você vai pagar um alto preço. Mas é o carro. Se você pega, não estou falando, não, entenda o que eu estou falando. Você pode pegar um carro barato, mas aquele carro vai te dar tanta dor de cabeça. Vai aparecer tanto problema naquele carro, que o barato se tornou caro. Tudo a um preço se pagar. Esses dias Deus tem trabalhado muito no meu caráter, no meu coração. E eu estou lutando muito com isso. O Senhor tem falado muito comigo sobre mudança. Olha, irmão, se tem alguém aqui que gosta de fazer mudança, parabéns para você, porque eu não gosto. É horrível, irmãos. A gente que vive de aluguel, ter que ficar mudando para lá e para cá, vencendo o contrato. É horrível você ter que mexer com mudança. Mas, na mudança, você vai tirar tanto lixo da sua casa.
Você vai tirar tanta coisa que não tem valor e você guarda. Geralmente, quando você passa na frente de uma casa que tem uma tonelada de guarda-roupa quebrado, de pia quebrado, você vai dizer, alguém mudou aqui. E também na mudança, a gente acaba quebrando coisas preciosas que a gente ama. Acaba quebrando espelho. Quanto espelho de guarda-roupa eu já quebrei em mudança? Quantas coisas você perde na mudança? Mas é necessário. Às vezes, nós temos que tomar decisões na nossa vida. Deus tem falado isso comigo, que às vezes eu tenho que tomar decisões que vai doer em mim. Vai ser perca para mim, porque você falar a verdade. Você falar a verdade, você corre o risco de perder alguém. Alguém que você ama, alguém que é importante para você. Você falar a verdade para um filho, muitas vezes dói. Corrigir, às vezes dói. Tirar coisas de dentro de nós que está impedindo o funcionamento do templo do Espírito Santo. Esta semana, meu tanquinho, que eu uso muito, ele estava devagar. Ele não ia, tinha alguma coisa enroscado. E eu tentei, virei o tanquinho de ponta cabeça, porque às vezes entra um monte de moeda. Sabe, a gente que é rico, tem moeda em todos os bolsos. É de 5, é 50 centavos, é 25. E a gente joga muitas vezes a roupa de qualquer jeito, e você escuta lá, tec, 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 tec. Mas o meu tanquinho, ele estava assim devagar. E eu dizia, qualquer hora ele vai parar. Depois ele começou a fazer um barulho horrível. E eu fui lá, tentei abrir o tanquinho, não conseguia. Virei ele de ponta cabeça, chacoalhei, não consegui. Tive que chamar a ajuda dos universitários. Eu falei, Deus, eu não tenho R$300 para chamar uma pessoa para abrir esse tanquinho e ver o que está acontecendo com ele. Aí eu aproveitei um de graça, que era o meu esposo, chamei ele lá e ele foi e padeceu também, não conseguia abrir o tanquinho de jeito nenhum, porque o parafuso tinha cravado. Mas ele tentou, e eu agradecendo ele, ai, obrigado. Ele falou, já perdi o tempo de trabalhar mesmo. Eu falei, não, pode deixar aí. Irmãos, quando ele abre o tanquinho, tinha um bolo de sujeira desse tamanho, de cobertor que a gente lava, que vai lá para o fundo do tanquinho. Tudo que você imaginava tinha naquele tanquinho. Tinha, irmãos, a Ana não acreditou que ela pegou um pau e começou a mexer, para ver se não tinha uma cobra lá dentro. O meu tanquinho ficou impecável. Tudo que a gente quer mudar vai custar um preço. Agora eu vou entrar aqui na mensagem. 2 caminhos, mas uma escolha. O preço é alto, mas vai valer a pena. E aqui, Jesus, ele fala, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são que entram por ela, porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e poucos há o que encontram. O caminho
da salvação, da vida eterna, é estreito. É estreito. Vai custar um preço para nós. E Jesus, ele deixa bem claro que para seguir ele, primeira coisa, nós temos que negar a nós mesmos. Agora eu pergunto para vocês, é fácil negar nós mesmos? É fácil negar a nossa vontade? Ele diz para todos que ele chamou, ele disse, vem, vem como estás, mas você não vai ficar como estás, vai ter que ter mudança. O meu caminho é estreito, mas no final, vocês vão entender. No final que vem a recompensa. A herança vem no final. A herança vem, a última coisa que você vai receber do seu pai, da sua mãe, é a herança. Isso se tiver, né? Mas Deus tem uma herança tão grande para nós, que ai daquele que conseguir chegar até o fim. E quando entra aqui nessa parte da porta estreita, negar a si mesmo, porque o nosso eu, ele é tão corajoso, ele é tão forte, que ele desafia nós. Não, eu ajo assim, eu penso assim, eu quero assim. Se não for desse jeito, então para mim não serve. Se eu tiver que servir a Jesus, e eu ter que obedecer esta palavra, então eu não quero. Eu amo Jesus. Eu amo a Deus. Eu amo. Mas se for para pagar esse preço, se eu tiver que perdoar aqueles que me ofendem, então eu não perdoo. Então eu não quero seguir Jesus. Se eu tiver que fazer isso, não, então eu não quero. Eu não vou negar a mim mesmo para me seguir Jesus. Se eu tenho que passar por essa porta estreita, então não é comigo. Eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo como não é fácil? Tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e me siga. Tem muita gente perdido dentro da igreja. Tem muita gente que ama a Deus dentro da igreja. Tem muita gente que participa da igreja, que ouve a palavra de Deus, que canta, que louva, que prega, que vem nos cultos, que dizima. Mas seguir a Ele, eu não quero. Prefiro ficar na porta larga. E muitos pensam que essa porta larga, irmãos, diz assim, eu estou muito bem. Eu não bebo, eu não fumo, eu não uso droga, eu não faço nada errado. Eu não faço nada errado. Mas você está fazendo a vontade dEle? Nós estamos seguindo Ele da forma que Ele quer. Por que me chamas de bom,
se não faz o que eu mando? Por que me chamas de bom se não faz o que eu mando? Por que me chamas de bom? Por que acredita em mim, que eu sou o Salvador, que eu morri na cruz por você, que eu vim aqui para tirar você do lamaçal de pecado, te dar banho com meu sangue, de limpar, de te dar água da vida, saciar sua fome, mas não quer mudança, não quer transformação de vida, não quer dizer, Senhor, que tu queres que eu te faça. Eu estou aqui para te servir. É muito forte essa palavra. É muito pesada esta palavra. Se nós não servirmos, irmãos, se nós não entender o que é servir, é a nossa vontade que vai prevalecer. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, passe para a porta, irmão. Nem que ela seja estreita, nem que seja para você chorar. Perde a sua razão e deixe que ele ganhe. Perde. Muitas vezes nós passamos por lugar tão apertado, por provas, desafios, tão que a gente chora até não ter lágrimas mais para chorar. Processos que nós passamos, mas a gente diz, vai valer a pena. Vai valer a pena. Porque em lugar da vergonha, nós vamos ter dupla honra. E um versículo para a gente encerrar. Eu não sei se a sua porta, se você está caminhando por essa porta e ela está sendo larga para você. É impossível um cristão dizer que ele serve a Deus e ele não passa por lutas, por prova. É impossível alguém dizer que tem um casamento perfeito. É impossível a gente viver neste mundo e dizer que está tudo mil maravilha. A porta está estreitando. Os dias são difíceis e vai ser mais ainda. Mas aquele que estiver nessa porta estreita, você vai passar do outro lado, cantando o hino da vitória. O seu último suspiro, meu último suspiro, você vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena. Eu disse para Sandra ali, não chores mais pela irmã Rosana. Ela está melhor que você. Chore por você mesmo. Vamos chorar por nós mesmos. Porque nós não sabemos que ainda vamos enfrentar. Mas de uma coisa, eu tenho certeza. E o Senhor quer que você tenha nesta manhã. Você tem essa certeza. Que se o sol parar agora e não mais voltar, você pode ter certeza. Se você der o último suspiro agora, você ter a convicção dentro de você. Não importa de que forma você vai ir, mas você vai saber que você passou a porta estreita. E agora você vai estar do outro lado, dizendo, valeu a pena. Valeu a pena. E como é? Queria que você abrisse aí Marcos 12. Já vamos encerrar, o Ministério do Louvor já pode vir aqui.
É uma palavra bem dura, irmãos. Eu queria nessa manhã pregar sobre unção, sobre poder, sobre autoridade. Mas sem passar por essa porta, nós não vamos ter nada disso. Marcos capítulo 12. Vamos ficar de pé, com a Bíblia na mão. Pastora, como que eu sei se eu estou no caminho estreito ou largo? Se eu perguntar aqui nessa manhã, quem está no caminho estreito? Eu, glória a Deus. Quem está no caminho largo? Silêncio. Quem vai para o céu? Eu. Quem vai para o inferno? Só o Senhor sabe. Mas como que eu sei que eu estou no caminho certo? Diz assim, versículo 29. Vamos ler o 28. 28 aí. E aproximando-se um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, sabendo que tinha respondido bem, perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é o que, igreja? O que, igreja? O único Senhor. O primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é o único Senhor. Ah, então, se Ele é o único Senhor, lá vem o outro. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Amarás, pois, o Senhor, o único Senhor, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda as tuas forças. Esse é caminho estreito. É Ele, Jesus, que morreu na cruz do Calvário, que nos amou. É esse homem que viu aquele menino e ele amou de tal maneira que ele tirou ele da lama. Quando nós entendemos o que é amar a Deus acima de todas as coisas, primeira coisa, não somos dono mais de nós. O nosso eu desce e Cristo aparece. Se Ele estivesse no meu lugar, o que Ele faria? Se Ele estivesse no meu lugar, Ele perdoaria o meu pecado, as coisas que eu tenho feito? Se Ele estivesse no meu lugar, o que Ele faria?
Amar a Deus é pôr nós em segundo plano. Estou crucificado com Cristo. Já não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. Quem falou isso foi Paulo. E eu não posso falar isso até que eu chegue nesse nível. Ele manda eu amar o meu próximo. Ele manda eu amar o meu inimigo. É porta estreita. Ele manda eu fazer o bem. Para quem me faz o bem? Não. Para quem me faz o mal. Ele manda eu perdoar quem não merece. Mas como Ele me perdoou, eu vou perdoar. Você pode fechar os olhos nesse momento? 2 caminhos e uma escolha. O que nós escolhemos nesta manhã? Continuar como o meu tanquinho que estava lá, lento, porque tinha tanta sujeira dentro dele, que já o rolamento dele, o motor dele já não estava tendo força de rolar. Se eu não abrisse aquele tanquinho, eu não ia descobrir a quantidade de sujeira, de lixo que tinha dentro. Se eu não deixar o Espírito Santo olhar dentro de mim e dizer, você precisa morrer para que eu viva em você. O seu eu tem que morrer para que eu possa aparecer. Será que tem tanta sujeira dentro de nós que não tem lugar para o Espírito Santo usar, fazer o que Ele quer? É tempo de mudança. É tempo de tirar os lixos da nossa casa. É tempo de percas. Muitas vezes de coisas que é tão importante para nós, mas está tirando o lugar do Espírito Santo agir. Vamos examinar nós mesmos e dizer, Senhor, eu quero te amar de toda a minha alma, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças, de todo o meu conhecimento. Senhor, Jesus, eu nego a mim mesmo nessa manhã, porque eu quero te seguir. Ainda que a cruz seja pesada, mas ela é a medida certa para mim, Senhor.